professor Danilo, tudo bem? Olá, tudo bem, professor Ederson? Tudo bem, pessoal? Prazer estar Como é que aqui. tá? Tudo certo, Tudo Danilo? certo, tudo certo na correria aí, mas tudo certo, sim. Um prazer. Danilo, eu receio que a live de hoje bata recordes aqui do Instagram, face ao teu carisma aí. Não, imagina, já estou vendo É um até uns nomezinhos de cara queridos super amigos querido, aqui. o pessoal gosta muito de ti, então eu acho que vai ter prestígio aí a tua live. Mas antes de mais nada, eu queria te agradecer pela gentileza de aceitar o convite, fazer parte aqui desse bate-papo, e dizer o quanto eu admiro a tua trajetória, o quanto eu admiro o profissional que tu és, e, enfim, tudo que a gente vai falar um pouco aqui. E esse é o mote desses encontros que eu estou fazendo aqui com ex-alunos, reconhecer o mérito acadêmico, enfim, a trajetória profissional, e ao mesmo tempo que eu reconheço isso, eu também quero ajudar aquelas pessoas que eventualmente passaram pelo perrengue que tu passou, enfim, ainda passa, mas que você gostaria de ter sido orientado melhor ou ter dicas que hoje poderiam fazer a diferença, né? Então, essa é a ideia da nossa conversa, essa é a ideia do nosso bate-papo aqui. E aí eu queria que tu te apresentasse inicialmente, nada melhor do que a pessoa mesmo se apresentar. Para quem não conhece o Danilo, que deve ser difícil, são poucos, mas quem é o Danilo aí em poucos segundos? Então tá, professor, na verdade, começar aqui agradecendo o convite, para mim é uma honra participar. Acho que assim, até ao longo da conversa certamente vai aparecer mais isso, mas eu sou extremamente grato aos professores que eu tive no Unicinos. Acho que foi um dos maiores acertos da minha carreira ter feito a graduação, o mestrado lá na Unicinos. Conheci profissionais que tanto inspiram, vários dos colegas, inclusive, estão vendo entrar aqui. Certamente, vários deles compartilham comigo desse pensamento. E é sempre uma honra poder participar aqui de eventos com vocês e também, ainda mais com um tema tão sensível assim, de poder ajudar os outros que também gostam muito de fazer isso e acaba que dessas lives a gente sempre pode extrair alguma coisinha para nos ajudar. Esse tema que às vezes parece que é para o jovem profissional, mas na verdade todos nós o tempo todo estamos discutindo aí o que fazer com a nossa carreira, qual o próximo passo dá e não dá, né? Então é um prazer muito grande estar aqui, agradeço o convite. E em rápidas palavras, aí o Danilo, então eu sou formado na graduação e no mestrado lá pela Unicinos. Eu fiz o mestrado profissional lá, estudei com o professor Ederson, então tanto na graduação quanto no mestrado. E paralelamente aí às minhas atividades acadêmicas, depois de terminado o mestrado, eu comecei a dar aula em Porto Alegre, no IBGE. Até não me desvinculei 100% ainda da instituição, mas no ano passado eu fiz uma mudança para São Paulo, pelo escritório. Então eu sou sócio do Carvalho Machado e Tim, na área de resolução de disputas aqui em São Paulo. E também dei um outro passo de começar as atividades acadêmicas aqui. Eu ingressei no processo seletivo da Universidade de Mackenzie, comecei a dar aula aqui, bem na área de formação da linha de pesquisa do mestrado, né, já adiantando até aqui. E também comecei esse ano mais um desafio, que é encaixar nessa rotina toda um doutorado. Então, essas tripla atividade aí mostra bem o perfil dos nossos professores lá de Unicinos, né? E vocês, já até adiantando, nos inspiram tanto que quando eu fui aluno do senhor na graduação, eu lembro que o senhor fazia essa tripla jornada e já isso nos serve, às vezes, até de inspiração para refletir que, não, eles conseguiam, por que a gente não vai conseguir também, né? E, claro, é muito difícil, é cansativo, exaustivo, mas é possível, sim. Eu até fui mais do que pequenas palavras aí, mas esse é o Danilo. Não, não, o pessoal já tá comentando aí, elogiando. Temos a audiência até do outro lado do mundo, lá em Lisboa. A colega Maitê está nos assistindo e Querida parabenizando Maite. o Danilo. Luiz Trindade, enfim, colegas, amigos que estão prestigiando. Acredito que é a ti, Danilo, tu que é o cara, Não porque sei. as minhas lives não tem tanta gente assim, tantos amigos aí que vêm aqui interagir. Fiquem à vontade para perguntar, fazerem perguntas, e obviamente a ideia é essa, da gente
fazer esse bate-papo, né, e interagir com os amigos que estão aí nos acompanhando e nos honram com a presença. Mas, assim, a pergunta que eu sempre faço nesse formato aqui, Danilo, o que você gostaria de ter ouvido, se der para dizer uma, duas dicas aí, na graduação, vamos começar pela graduação, né, e que daqui a pouco não te falaram, ou tu foi descobrir só depois de formado? Acho que algumas coisinhas, assim, que até hoje eu estava numa aula, coincidentemente, de primeiro semestre, que é o pessoal mais cru, e eu tive um momento, assim, para refletir sobre esses pontos. Mas uma dica que talvez lá no início da faculdade, e nem é que eu não ouvi, acho que falaram isso para nós, mas passa despercebido quando a gente está no início do curso, que é o prestar atenção nas disciplinas do primeiro semestre, nos primeiros semestres, na verdade. Porque muitas vezes a gente entra na faculdade e a gente não está 100% preparado para aquele ambiente acadêmico, até às vezes maturidade mesmo acadêmica, de pegar textos complexos, porque eu considero aquelas disciplinas que se tem no início do curso extremamente complexo para quem está saindo do ensino médio, tendo o primeiro contato com o ambiente acadêmico, né? Teoria geral do direito, introdução ao estudo do direito, que são disciplinas bastante teóricas e que eventualmente a gente acaba passando da forma que dá lá no começo, pegando atalhos, né? Um pouco até mal acostumado do que a gente sai do ensino médio. E isso foi uma dica que lá na frente, academicamente, me fez um pouco de falta. Eu tive que correr atrás mais no final do curso para sanar algumas deficiências de estudo que ficaram no início, que poderia ter atalhado aí o tempo, ou melhor, ter usado esse meu tempo em outras atividades no final do curso, que poderiam até me dar um passinho extra, né? Então, essa é uma das primeiras dicas. E outra, em termos de carreira, assim, é não ter o medo de errar nas escolhas de estágio. Acho que no começo da faculdade a gente fica muito preso, assim, a gente talvez um pouco de ansiedade, acho que essa geração é até mais ansiosa que a minha, e já acha que no começo do curso tem que ter definido o que quer ser e escolher o estágio certo para sua vida. E acho que eu não digo que errei, mas eu tive mais de uma opção e de estágio, passei por várias experiências e isso lá no final agrega muito mais. Hoje, olhando para trás, talvez tivesse até ter arriscado mais e tentado algumas outras áreas ou até um perfil de estágio diferente para, enfim, testar e se encontrar, né? Acho que tive a sorte de cair num estágio que agregou muito, tanto em nível institucional como em nível de temas que eu gostava de trabalhar. Mas muitas vezes o que eu vejo é isso, a pessoa não está 100% encaixada, e ou ela tenta se encaixar ali, e a gente sabe que não é longo prazo, né, para não tentar errar de novo, ou às vezes nem tenta algum estágio diferente porque não quer se dar o luxo de errar, né? Acho que essa é uma das principais, as duas principais dicas assim que eu teria, e que se eu olhasse para trás eu tentaria refletir um pouco mais sobre esses pontos. E quando tu começaste ali enfim, a graduação e pensando na vida profissional, para ti já era mais ou menos clara os caminhos sobre aquelas opções que tu tinha? A advocacia que hoje tu exerce era para ti já algo que estava no horizonte ou foi algo totalmente uma descoberta? Foi totalmente uma descoberta, professora Anderson. Acho que quando eu entrei na faculdade, eu sequer sabia que queria advogar. Acho que eu escolhi o direito, assim, talvez seja a clássica da escolha do direito lá no ensino médio, aquela carreira que em tese tem mais opções. Então, desde magistratura, Ministério Público, enfim, concursos, acho que até no início era o que me atraía. Mas logo no início do curso, quando eu comecei a ter contato também com esses profissionais na faculdade, e nos primeiros estágios que eu fiz, eu fui identificando que apesar, assim, o que eu achava da carreira dessas profissões talvez não fosse o que mais me agradasse no longo prazo nas minhas características pessoais. Então eu comecei a repensar, acho que a gente passa por aquele momento de desencontro e até desânimo às vezes, né? Tipo, não sei o que eu quero fazer, não sei se estou no curso certo,
apesar de eu sempre gostar de estudar direito, eu não me identificava muito com as áreas de trabalho. E a vida é muito acaso mesmo, né? Eu sempre conto que eu aprendi a gostar de advocacia, e acho que esse é um ponto, a gente tem que estar sempre aberto a testar as coisas. Porque eu comecei a gostar da advocacia, conheci esse estilo de advocacia que eu faço, numa experiência super aleatória, meio lá Ronaldinho Gaúcho, né? Mas olha só como é a vida. 2012, final de 2012, eu estava um dia, início de curso, fui na Saraiva lá, aquela sessão de livros. Hoje é coisa do passado ir na livraria, escolhendo alguns livros assim que eu ia ler nas férias, olha só. E achei um que era um livro de direito concorrencial. Achei o título engraçado, não fazia ideia do que era o direito concorrencial. Na hora que eu li, até pensei que fosse coisa diferente, assim. Comprei o livrinho, o famoso livrinho laranja da professora Forgione, que, enfim, era o melhor da área, mas à época eu não sabia. Conheci a estrutura do CAD, achei aquilo impressionante, poxa, bem economia, negócios, uma coisa bem diferente. E acabei entrando no site do CAD no dia que abriu as inscrições para participar do programa de intercâmbio deles. Eles têm um programa bem interessante, que alunos passam janeiro e fevereiro, olha só, né, abdica das férias para ir a Brasília e conhecer na prática como funciona o CAD. Então, eu me inscrevi em 2013, fui selecionado, eram 20 alunos, acabei sendo selecionado no processo seletivo. E para ir, eu lembro que o professor Guilherme Azevedo disse que só liberaria a minha ida se eu tivesse autorização de um professor da área, porque ele nem sabia o que era aquilo. E ele tinha que ser o Luciano Tim. Eu não conhecia o professor Luciano Tim, não fazia ideia do que era, de quem ele era, como que eu tinha que fazer falar com ele. Hoje, conhecendo ele, foi até fácil ter achado ele perto do que é o dia a dia dele. Ele me fez ir até Porto Alegre, na época, que era uma viagem, sair de São Leopoldo, ir até Porto Alegre, encontrar ele, só para pegar uma assinatura física, olha só, né? E acabei indo para Brasília, e lá, quando eu cheguei no CAD, fiquei em janeiro e fevereiro lá, que pela primeira vez eu tive noção, assim, do que era uma advocacia empresarial, que não era a realidade que eu estava inserido lá em São Leopoldo, né? Nos estágios que eu fazia, etc. Então, conheci o pessoal dos grandes escritórios de São Paulo, os grandes professores, e aquilo tudo me encantou. Então, quando eu voltei, já fiquei em contato com o professor Luciano. A gente começou a fazer parte do grupo de pesquisa dele, a gente montou um grupo que a gente é bem unido até hoje. Até já vi que a Bárbara anda por aí, mas tem mais ex-colegas dessa época, o Reginaldo, né? Tudo nós nos reunimos naquela primeira geração que montou o grupo de arbitragem lá com o professor Luciano. E de lá em diante a gente seguiu sempre conectado, e assim surgiu a oportunidade de eu fazer um estágio lá no escritório, ele me convidou. E olha como é a vida. Hoje, olhando para trás, eu vejo que talvez eu podia ter perdido a oportunidade, porque a primeira vez que ele me convidou para ir para o estágio, e eu neguei, eu disse que não queria fazer o Olha estágio, porque eu só. achava que era muito longe. Ir até Porto Alegre todos os dias. Olha só. Não, vou sair de São Paulo e até Porto Alegre, tem muito estágio aqui perto, porque eu tenho que ir até lá. E quem até me convenceu aí foi um amigo comum, o Marcelinho, que hoje até é advogado no Mayer Brown, em Londres, né, trabalhando na área de arbitragem. E à época ele era meu colega de faculdade e insistiu, não, acho que tem que ir sim, vamos lá, já tô lá, bem legal, tal. E foi lá que eu, no segundo dia de estágio, ele disse, nossa, é isso que eu queria mesmo, eu não sabia. Então, o meu contato com a advocacia foi super por acaso, não foi algo planejado, e dei a sorte assim de me identificar tanto com a instituição como com o trabalho da advocacia corporativa, né? Mas tudo estava aberto a descobrir o que Sim. era, né, e como ia ser. E pegando o gancho aí na tua fala, assim, qual é o papel, você referiu agora, falou do professor Luciano, né, que dá para se dizer que é um padrinho nessa caminhada, mas qual é o Acho que para mim ficou um pouco mudo, não sei se consegue me escutar aí, Anderson. No final, acho que o, pa- cortou o, o pa- som. o papel do networking? Sim. Acho que esse sim, agora pensando, né, um ponto muito importante que dentro da faculdade a gente não aprende. Às vezes, o papel que o networking tem de importância assim, dentro do direito, especialmente nesse contexto da advocacia, né? Mas não exclusivamente. Mas foi a minha primeira conexão assim, com o Luciano, é um grande padrinho, assim, né? Mas não foi o único, isso é muito
ao longo da minha trajetória, eu consigo enxergar diversas pessoas que tiveram influência muito grande nas minhas escolhas e desde exemplos, né, profissionais que a gente olhava, que nem precisavam falar muito para já nos inspirar, já servir de referência lá na frente, como pessoas que, de fato, nem que fosse numa fala de 5 minutos, dá, às vezes, alguma dica, algum direcionamento, que a gente carrega o resto inteiro para a vida, né? Acho que o que facilita ter passado pela Unicinos, e até eu falo, e não é por ter estudado lá, não é porque o Ederson está aqui, porque eu poderia simplesmente não falar, mas acho que a gente tem uma grande vantagem dentro da Unicinos, e isso contribui para a nossa formação. E na minha geração, sim, tem uma série de colegas que conseguiram acertar os seus passos iniciais na carreira para ter, que estão bem colocados hoje, porque acertaram lá no início os passinhos, independente da área que seguiram. E isso é uma facilidade da Unicinos, porque a gente tem contato muito próximo com os professores, e até eu vendo até de dentro de outras instituições hoje, esse contato às vezes não é tão próximo assim, e em contato às vezes bem, na Unicinos, assim, às vezes até extrapola uma relação aluno-professor e vira uma relação de amizade com alguns professores mesmo, né? Eu destaco assim os professores do final do curso, os professores do mestrado, né? O Ederson, o Fabiano, o Manuel, o Dresch, à época, que era professor também, o professor Wilson, que me orientou no TCC, foram grandes referências. A professora Gabriela, que já saiu, foi para Oslo, né? O professor Fabrício, que até também fizeram esse link na época com o Luciano, me ajudaram a achar, que o Guilherme disse, procura o Luciano, mas eu não sei quem é o Luciano. E a professora Gabriela até que me deu os contatos dele, disse, não, é muito amigo meu, tá aqui o telefone dele, liga para ele que ele vai te receber. Então, a gente teve um contato muito próximo com os professores, que nos facilitava, assim, de saber como é a rotina deles, o que a gente podia fazer para chegar até lá, dar algumas dicas, né, alguns atalhos, que isso abriram muito as portas, assim. E depois, claro, participando das atividades acadêmicas, também vai expandindo esse network, né? Então, eu sempre, assim, talvez os acertos da minha carreira tenha sido dar ouvido às pessoas mais experientes, porque eu não tinha referência em casa de um advogado ou de alguém que tivesse seguido essa carreira, e eu estava lá na faculdade, eu sempre dei ouvido muito aos professores. Então eu lembro, o professor Guilherme, lá no início do curso, Guilherme Azevedo, dizia, participem de iniciação científica, quem tem interesse. Eu nem sabia exatamente se eu tinha interesse na academia, mas logo depois que eu voltei do CAD, participei dos projetos com o professor Luciano, depois um tempo até com o professor Darcy. Ali já começa a ter algum contato com alunos de pós-graduação, que hoje, assim, quando eu estava no final da faculdade, já eram professores, doutores, mestres aí da faculdade, né? Grandes amigos hoje, como o Gustavo, como o Paulinho, que está lá na Chapecó, né? E etc. Depois, o grupo de arbitragem. Esse, sim, acho que foi extremamente importante na minha carreira, nas minhas escolhas, né? E até colegas que nem seguiram trabalhando com civil, comercial, enfim, que o Lucas, que até já vi um comentário dele, está lá no tributário, a Bárbara também, mas ninguém nega a expansão que isso deu de networking para a gente, de conhecer pessoas até de fora da Unicinos, que, de certa forma, o Caio, eu vim reagindo aí, um Caio amigo que eu fiz por causa da arbitragem, um Caio mineiro, grande amigo meu, o Léo também, vi que entrou aí. São amigos que a gente faz nesses eventos acadêmicos e que nos auxiliam depois em questões profissionais, em questões acadêmicas ao longo da vida, de forma muito significativa também, né? Então, até hoje, eu tenho vários contatos, inclusive o meu processo seletivo na Mackenzie muito me contribuiu por me conhecerem já lá, em razão dos trabalhos que a gente fez no grupo de arbitragem, de eventos que a gente participa em razão da arbitragem. Então, o network tem um papel extremamente relevante, que às vezes dentro da faculdade de Direito, por ela ser um pouco solitária até às vezes, né, a gente costuma estudar em casa sozinho, lendo, ficar preso aí no quarto, na biblioteca, lendo, a gente esquece às vezes que tem também a preparação do lado profissional, né? E o mesmo lado acadêmico, ele depende das relações do network. E a universidade acaba dando essa oportunidade, porque a gente, enquanto aluno de graduação, a gente tem aquela inocência de um aluno. Às vezes é mais fácil de se aproximar
e gerar as suas relações, né, até com outros professores, do que depois quando a gente já está mais maduro profissionalmente, que já tem às vezes algum lado tomado, já tem alguma rixa acadêmica, alguma questão que acaba às vezes dificultando o contato ou a aproximação, né, que o aluno muitas vezes não tem. Então, para quem está na graduação, sem dúvida, assim, o networking é extremamente importante, é algo que, assim, eu costumo dizer que não é que a faculdade não ensina isso. Você não aprende isso dentro da sala de aula, nas aulas padrões, mas a faculdade, a universidade, ela oferece muitas outras oportunidades que às vezes o aluno negligencia de não explorar elas, né? Então, as atividades de pesquisa, as atividades de extensão, e talvez esse seja o espaço mais adequado para se aprender essas outras soft skills que não se aprende em sala de aula, muitas vezes. Uhum. E eu quero falar um pouco mais sobre a arbitragem, porque tu é, digamos, founding father aí do grupo de arbitragem da Unicinos, que fez história, faz história, mas antes de falar especificamente do grupo, das competições, eu queria um pouco explorar isso que tu tá acabando de falar, assim, de atividades que não são tão óbvias, que não é o que é óbvio para um estudante, um acadêmico, né? É frequentar as aulas, estudar para as provas e ser aprovado nas disciplinas. Mas não é tão óbvio assim eu abrir mão do meu lazer e na arbitragem vocês abrem mão muito de final de semana, noites, enfim, estudando, se preparando para participar de uma competição que muitas vezes gera só gasto, né? Não tem muita remuneração, tem reconhecimento, e isso vale também para iniciação científica, isso vale para uma série de outras atividades. Que papel esse tipo de atividade tem lá na frente na carreira? Essas pequenas oportunidades que surgem e que não são tão divulgadas, né? Não tem assim um outdoor na frente da universidade, entre no grupo de arbitragem, participe do TexMulti. Não existe isso, né? Mas que importância isso tem lá na frente? Perfeito. Acho que tocaste um ponto bem interessante, assim, Ederson, que por quem sabe bem como é que funciona, porque lá no TexMulti também, se desse para a gente colocar o outdoor lá na frente da universidade, a gente colocaria para todo mundo participar. Eu lembro até do grupo de arbitragem, assim, a gente teve um certo êxito aí por ter deixado as próximas gerações formadas. Sempre é uma preocupação nossa, né? A gente conseguiu deixar pessoas prontas para ir tocando esse projeto, não deixar ele morrer, mas não é fácil. Agora tem a Lina e o Antoninho, que também já estão querendo passar o bastão adiante, com razão, formando a próxima geração, já está praticamente formada aí, mas às vezes faltavam alunos interessados nisso, em participar desses eventos. E não era nem tanto por falta de divulgação, porque a gente tinha um calendário bem rigoroso, assim, de passar em sala de aula, de mostrar as vantagens. Os professores sempre nos ajudaram, sempre nos ajudaram a divulgar o grupo, quão importante era. Mas acho que o ponto que você tocou aqui, acho que é essencial, é que muitas vezes as pessoas desistem quando enxergam o que tem que fazer, o que tem que abrir mão para participar, sem enxergar o benefício que vai se extrair disso, né? Porque, claro, tem muitas renúncias, mas os benefícios são, sem dúvida alguma, eu não conheço assim, quase ninguém que participou de alguma atividade extra, especialmente as competições que hoje estão bombando aí, né? E tenha se arrependido de ter participado, de ter renunciado tempo para isso. Então, por exemplo, eu vi o teu comentário aqui, Antônio, está o Antônio estacionando, mas desde a geração do networking ao trabalho em grupo em si, é algo que a gente destaca sempre, porque, por exemplo, lá nas competições a gente tem desde a fase escrita até a fase oral, que trabalhar em grupo de fato, né? É um trabalho só que a gente tem que entregar no fim, é um discurso único da equipe, e dentro da faculdade de Direito, os trabalhos em grupo, às vezes, não são poucas oportunidades de fato se desenvolver um grande trabalho. E acho que o mais importante é você aprender a ser avaliado e receber críticas de profissionais que já estão no mercado, de pessoas que já de fato atuam na vida real com aquilo
e poder dar insights para você de melhor aqui, melhor ali, e aprender a receber a crítica também. Porque muitas vezes o aluno que participa é um bom aluno que está acostumado a tirar notas boas na faculdade, ele acha que está muito bem, e ele não aprende a receber a crítica. E aí chega lá no final, no TCC, aí já se decepciona, porque acha que a banca está querendo desvalorizar o trabalho dele, quando na verdade está fazendo o trabalho da banca, aí já deixa de fazer o mestrado lá na frente, aí vai chegar num trabalho, no escritório, não vai querer aceitar a crítica do chefe, não vai querer receber a crítica do cliente, vai achar que o cliente está xingando quando pedir uma correção. Então tem N, assim, trabalha muito soft skills que dentro da faculdade não se trabalha, e que podem ser muito valiosos tanto para a carreira acadêmica quanto a carreira profissional, assim, na advocacia ou até em outras áreas, né? A gente tem uma menina do grupo de arbitragem que hoje até é uma das coaches que não quer seguir a advocacia, quer seguir a magistratura e enxerga valor nisso, né? Ela vê diversos ganhos que ela tem nas atividades que vão ajudar ela no concurso, lá na frente, ou até na atividade profissional. Inclusive, esses dias, um ex-colega meu, Davi, não sei se tu lembra, Davi Cacique, está nas últimas fases do concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo para juiz, o mais concorrido do país. Está nas últimas fases já, nas fases orais, e agora vem a fase de fato, ele ser interrogado lá pelos desembargadores, a última fase, né? E a gente estava trocando dicas e ele dizia isso, se eu tivesse participado lá atrás dos grupos com vocês, eu ia saber me expressar melhor, desenvolver uma linha de raciocínio sem ser interrompido, sem responder uma pergunta, que a única experiência que eu tive foi o TCC, né? Claro, ele está super bem preparado, mas ele está correndo atrás disso agora, quando eventualmente podia ter participado lá atrás na graduação e já está um pouco preparado, né? Não tem dúvida que ele vai conseguir se preparar, né? Porque chegou nessa fase, mas é aquilo que a gente fala de aproveitar o tempo no momento adequado, às vezes, para não correr atrás lá na frente. Então, acho que assim, cada um tem que enxergar o valor que traz disso, daquelas renúncias que vai ter, e não são fáceis de fato, porque são muitos finais de semana, tanto nas competições como na pesquisa, né? Final de semana, mas também não é algo improvável. A gente tenta tornar o mais tranquilo possível, e às vezes até, ok, não podemos fazer uma festa aí no sábado à noite, mas a gente comemora junto no domingo à tarde, vamos fazer um churrasco enquanto a gente treina aqui, vamos tornar um pouco mais leve, né? E tem que saber, na vida, acho que isso eu aprendi muito também lá de Unicinos, né? A gente tem que saber mesclar as coisas. Então, não dá para levar a vida tão a sério, no sentido de você se trancar lá no quarto, eu preciso estudar, é minha semana de prova, eu preciso... Assim, tudo tem o seu tempo adequado, a gente tem que organizar, e organizando se dá tempo de fazer tudo, né? Essa é a grande verdade, assim, não é que você vai abdicar da sua vida social, claro, ela vai ter que ser reduzida um pouco, mas organizando, dá para manter tudo. Não, tu tocou num ponto agora que eu acho extremamente relevante a gente falar e até compartilhar com as pessoas, né? Que, especialmente a geração hoje, né? Que é a geração mimimi, que qualquer coisa a pessoa se ofende, se magoa e se deprime, quando, na verdade, assim, tu tocou ali na experiência das competições. A grande vantagem ali de receber um feedback é que é extremamente sincero, né? O árbitro não tem o interesse em te elogiar porque ele não te conhece, enfim, não há aquele contato como se fosse o teu professor, que eventualmente vai continuar contigo em outros semestres, e as pessoas aprendem com aquilo, né? Com a crítica que às vezes é dura, que às vezes mas que necessita ser naquele momento. E aí vem uma frase de coaching, né? Eu não gosto de usar essas frases, mas que o sucesso só vem antes de trabalho no dicionário, né? Na vida real vem o trabalho, esforço, e aí depois a gente começa a colher algumas coisas. E aí, nesse sentido, o quanto assim essa ideia de resiliência, de perseverança foi importante para ti, enfim, para vencer
as dificuldades, vencer os obstáculos, chegar onde tu chegou. Veja, a gente está falando assim, não é uma coisa pouca, né? Alguém que saiu de uma região metropolitana do estado do Rio Grande do Sul, está num grande centro, numa grande universidade do país. Então, lecionando lá, então é um grande feito. Eu acho que merece ser reconhecido, aplaudido, mas o quanto assim, puxa, era mais fácil ter advogado em São Leopoldo, como tu pensou ali quando recusou o convite do Luciano. Poderia ser mais simples, né? Ter ficado com o teu escritório lá em Muito mais. Sapucaia, daqui a pouco. Acho que travou aqui. Foi? Travou. Queria te ouvir assim sobre o perseverar, enfim, e lutar e não desistir, e ouvir o não, ouvir a crítica e seguir em frente. Perfeito. Acho que esse é talvez o maior mal da geração, assim, né? Eu já falo da próxima geração, mas a minha geração também sofreu um pouco com isso. Eu sofro bastante com isso. Acho que a gente não é pronto para se frustrar. E a gente fica. A questão é como você vai reagir à frustração. Porque, assim, todo mundo vai se frustrar algum dia na vida. Todo mundo tem metas, objetivos traçados e eventualmente não vai atingir aquilo que deseja, pelo menos não no tempo que queria, muitas vezes, né? E quando às vezes vem o não, algumas pessoas entram num desespero e desistem muito fácil, né? E a mensagem até que fica às vezes é que essa pessoa não quer muito. Então, o exemplo que eu sempre dou é aqueles mestrados, doutorados mais concorridos, que eventualmente o professor tem uma vaga, duas, e que a seleção é pro professor, não pro programa, e que eventualmente o professor vai lá e tem que rejeitar, né? Olha, tem duas vagas, tem uma vaga, tem duas pessoas interessadas, ele vai ter que escolher aquele que ele entende que está mais preparado, e não significa que ele não queira o outro, né? Mas eventualmente, ó, espera mais um ano aí, e a pessoa não tá pronta para receber ou não e reage muito mal a isso, né? Só dei um exemplo. Isso acontece desde na faculdade, às vezes, né, Anderson, assim, é um trabalho mal avaliado na faculdade que o cara não aceita ter tirado uma nota baixa, sendo que, assim, o trabalho merecia até menos do que aquela nota, às vezes. Faz um escândalo, manda um e-mail, chora, assim, até às vezes pega e dá uma nota mais para parar, incomodar, mas na verdade aquela pessoa está mal preparada para a vida, porque a vida são frustrações, né? Então, e às vezes também são metas mal traçadas, o que eu percebo, assim, conversando com pessoas mais novas. Acho que lá atrás até tem uma pessoa que você também conhece que foi extremamente importante, assim, no meu desenvolvimento, foi a Anne Urgel, que na época ela era sócia do CMT, a gente tinha um programa de mentoria, assim, ela era a minha mentora dentro do escritório, e ela desde cedo falou: Danilo, antes de me formar, assim, tem que ter teus planos de 5, 10 anos. Onde quer estar daqui 5 anos, onde quer estar daqui 10 anos, onde quer estar daqui 30 anos. E ela falou assim, e pensa bem, pensa o final de semana inteiro, traça, e ela bota assim, não bota, quero ganhar 15 mil reais, quero ganhar, não bota valores, números, mas bota assim, o que é de princípios, o que quer estar fazendo, quer estar descansando mais, quer estar dando gás, quero trabalhar com tal coisa, com tal área, isso, aquilo. E isso me ajudou muito. E depois que a gente escreveu, ela falou, tá escrito, tira uma foto disso, guarda para a vida. Ficou na dúvida? Me ofereceram uma proposta de trabalho. Olha para o teu plano e vê se está te aproximando ou te afastando daquilo. E isso foi muito produtivo assim, para as minhas escolhas. Né? Cada escolha que eu tinha que fazer, eu fazia essa reflexão. Porque escolhas a gente tem que fazer o tempo todo, né? Desde aquele dia que a gente sai do escritório, não quero mais voltar para isso aqui, chega, vou sair. E a gente às vezes tem que pensar, mas isso vai me afastar ou vai me levar mais perto dos meus objetivos? Às vezes leva um não, desiste e acaba se perdendo na própria meta que traçou. Ele abandona o plano que tinha e aí vem a frustração, né? Porque a pessoa não está fazendo o que queria, não está chegando perto de onde queria estar e a frustração só vai aumentando. Então, acho que uma boa dica é essa, assim, ser fiel aos seus planos e não desistir no primeiro não. Às vezes o plano B é ótimo, né? Às vezes a gente tem o plano A, eu quero em 2 anos entrar no mestrado, mas não deu para entrar em 2. Às vezes você vai ver que vai entrar no 3 e vai ser até melhor.
vai estar mais maduro, vai estar mais pronto, vai ser o momento ideal da vida, né? Às vezes os nãos da vida acabam ajudando até um pouco mais do que atrapalhando. E tem que estar pronto para ouvir o não também e reagir bem a ele. E uma má reação ao não, às vezes, marca mais as pessoas, né? Tu que é bastante experiente, deve ter alguns nãos gravados de algumas pessoas, e às vezes lembra o nome da pessoa e lembra como ela reagiu mal, às vezes, a algum não. E isso já é até um impeditivo. E o mundo é networking. Eventualmente, alguém vai pedir referência de alguma pessoa. Ah, só toma cuidado. Não. Isso, aquilo. Então, às vezes, uma má reação pode marcar para o resto da vida a algum não, né? Tem que saber ouvir o não e reagir bem a ele. Mas eu E acho que foi muito importante na minha... Desculpa te interromper, mas acho que foi muito importante a resiliência, assim. Então, entrou aqui a Letícia, essa Letícia foi a minha chefe lá no CAD, né? Foi super importante naquele momento que a gente falou de decisões de carreira, que ela acabou de entrar aqui. olha só que legal. Então, como eu dizia, assim, acho que a resiliência ela é super importante, porque na minha escolha ela foi super importante por eu ser fiel àquilo que eu tinha de princípios do que eu queria fazer. Eventualmente, em algum momento da vida, a gente está fazendo algo que não queria fazer, ou não da forma que queria fazer, mas sempre com aquele pensamento de se eu estou indo para o caminho que eu quero ou não. Ou, eventualmente, chega um trabalho horrível no escritório. Você tem duas reações, né? Você pode negar o trabalho, isso aqui eu não vou fazer, eu vou fazer de mau jeito. Ou não, esse trabalho é simples, é chato, mas assim, eu vou fazer da melhor forma possível porque vai me levar mais próximo ao que eu quero, né? Pode ser que não leve, pode ser que não leve, mas você encarando dessa forma pode abrir mais oportunidades, né? Então isso é na vida toda, assim. Às vezes, alguma disciplina que você tem que estudar, não gosta da disciplina, mas dedica a ela igual, porque lá na frente talvez seja importante, ou talvez... Eu até lembro, assim, o direito tributário nunca foi minha área, né? Mas eu procurava, eu percebi logo cedo, assim, eu quero trabalhar com empresas, o mínimo de tributário eu tenho que saber, é importante. Eu me dedicava lá nas aulas da graduação, assim, dentro das minhas limitações, claro, até de preferências, mas porque eu sabia que seria importante, que ia me levar para mais próximo dos objetivos, né? Então, acho que isso, acho que ter os objetivos traçados, ser fiéis, até os coaches falam, o seu propósito, né? Mas querendo ou não, é isso mesmo, né? Acho que as escolhas têm que estar muito alinhadas com aquilo que a gente traçou de metas e objetivos. Que legal, tu já citou um monte de pessoas aí bacanas, que são nossos amigos, né? E que tenho certeza que tu teve não é sorte a palavra, mas assim, a feliz coincidência de ter elas no teu caminho. E eu queria aí que tu falasse um pouquinho sobre, aí sim, sobre a equipe de arbitragem, o papel da arbitragem, porque falando em carreira jurídica, assim, vamos combinar, né? Não está entre as principais opções atuar como árbitro ou como advogado em um procedimento arbitral. Até muito desconhecido, né? Se a gente for pegar na média dos acadêmicos brasileiros, é bem desconhecida a arbitragem ainda. Então, o que tu diria, assim, falando para um acadêmico aqui sobre, enfim, a arbitragem, a trajetória que vocês construíram, e falar um pouquinho da equipe lá na Unicinos, que fez história, como uma preparação para a carreira profissional no futuro. Sim, perfeito, Ederson. Acho que lá atrás, quando o Tim nos propôs, assim, vamos montar um grupo no Unicinos para participar das competições, a gente não tinha a dimensão do que era. A gente sempre brinca que a Bárbara Tapanha, que o Reginaldo também entrou, a gente chegou lá na primeira competição, a gente não tinha ideia do que ia acontecer. Até na época tinham poucas, a gente foi para Curitiba, acho que foi na Uni Positivo. Tinham 13 equipes, assim, a gente não tinha ideia do que a gente estava fazendo lá. A gente tinha se preparado minimamente e tomamos um pau, assim. Mas a gente, no primeiro dia que a gente chegou lá, não, a gente precisa voltar para isso aqui, a gente precisa se preparar. Até foi o ano que a Bárbara e o Marcelinho foram oradores, e no nosso segundo ano a gente já teve um resultado super positivo, assim, já passamos para as fases finais, etc. Porque a gente entendeu a importância daquilo. Acho que academicamente, até profissionalmente, assim, né, Anderson, a arbitragem, ela lá quando em 2013, 2014, quando a gente começou a estudar,
ela era o tema da moda, assim, dentro dessa grande seara do direito privado, porque a gente vivia aquele momento de discussão de caminhos que as resoluções de disputas, que o Código de Processo Civil iria tomar, né? A gente estava discutindo lá o CPC, mas já não se tinha uma crença muito grande no judiciário como o único resolvedor de problemas. Começou a se buscar alternativas e eu estava no momento certo, na hora certa, ali na faculdade, que se discutia muito o papel da arbitragem, e também tive a coincidência de viver o boom de explosões de procedimentos arbitrais ali no período que eu estava me formando e começando a me estabilizar profissionalmente, né? E agora um novo boom, porque crises geram é empírico, né? Momentos de crise geram maiores Disputas. conflitos. E dentre eles aí as arbitragens estão bombando. Até lá no escritório vi que o João, da nossa equipe, entrou, a Gil também, Kátia, e a gente está correndo aí cheio de novos procedimentos. Então é o momento, tem um momento certo. Então academicamente surge como essa resposta a um problema que estava se vivendo à época, mas isso ficou um pouco centralizado no debate, assim, mais aqui na região sudeste do país. Então, lá no Rio Grande do Sul, a gente tinha até dificuldade no início do grupo de achar profissionais para, sei lá, a gente precisa de uma aula aqui, a gente precisa aprender, o time está sempre viajando, a gente precisa de alguém aqui dentro que possa nos dar uma aula sobre tal tema. Dentro da faculdade, eventualmente, a gente não tinha, assim, nem algum pesquisador. Dentro do estado era muito difícil a gente achar alguém. Tinha algumas pessoas que tinham uma noção, mas que ainda não tinham aprofundado os estudos, né? E de lá para cá, eu vejo ali de Unicinos mesmo, a gente já tem uma penca de produção aí em termos de TCC e até de mestrado, né? Eu lembro só enquanto eu estava lá no mestrado, tinha uns 3, 4 trabalhos sobre arbitragem, e isso se refletiu também nos outros centros acadêmicos aí. Claro que região sul, sudeste, uma parte do nordeste também, e ali Brasília também teve uma boa produção nesse sentido, né? E virou aí o tema da moda até para os próprios processualistas começar a enxergar a importância não só da arbitragem, mas dos outros meios de disputa. Mas o importante que eu sempre destaco assim é que a gente tem que estar sempre atento, enquanto mais novo, àquela área que pode nos diferenciar ali na frente, né? Acho que inclusive, Anderson, isso também a gente aprende dentro da faculdade observando como os professores fazem. Mas a gente percebeu muito claro ali o momento, a oportunidade. Você, um tributarista que sempre estudou direito tributário, percebeu um nicho ali que poderia se expandir nos próximos anos, as startups, o compliance, e você estava aberto a também pesquisar ali, linkar com a sua linha de pesquisa, enfim, achar essas relações e não estar fechado a uma caixinha só. Não, eu gosto só disso aqui, eu vou estudar só isso aqui. Senão você também está expandindo seus horizontes profissionais, né? Então, sei lá, o cara que gosta de processo civil tem que expandir assim para arbitragem, porque talvez ali na frente a tendência é que ela se expanda cada vez mais, inclusive para outras áreas, como o direito tributário, que está batendo na porta já aqui no Brasil. E o pessoal tem que estar preparado, né? Fora ali as áreas do professor Manuel também, regulação, acho que nunca se ouviu falar tanto assim de limites de regulação ou não, né? Os problemas novos aí relacionados a redes sociais, limitação do poder delas ou não. Acho que teve uma decisão aí que a gente ouviu muita crítica filosófica ao tema, mas se a gente entrar no aspecto regulatório, né, até a Lilian deve estar por aí, aspecto de fake news e etc., tem respostas interessantes ali, problemas que a gente não tem enfrentado muitas vezes nos bancos acadêmicos, né? E tem espaço de pesquisas para se diferenciar ali na frente. Acho que o aluno da graduação ele tem que buscar isso, né, Anderson? Acho que quando a gente seleciona um estagiário, quando a gente seleciona um bolsista, quando a gente tem alguém mais novo por perto, o que a gente quer é isso, que não é que ele diga aquilo que a gente já sabe ou aquilo que a gente já pesquisa, né? Se é para ficar dizendo que eu já digo, não preciso, né? A gente realmente quer alguém que renove, que traga problemas novos. Acho que lá atrás a gente teve esse boom, não que tenha acabado o boom da arbitragem, acho que tem muito espaço ainda, tanto para profissionais quanto para pesquisa. Tem muitos problemas não resolvidos, mas também tem outras áreas que tem muito espaço para o jovem profissional se especializar e buscar trazer novidades, enfrentar os problemas com
um olhar diferente do que a gente está habituado nos dias de hoje. Legal, legal. E eu queria que tu falasse um pouco agora essa evolução na tua carreira. Tu foste convidado a trabalhar na sede do escritório que está em São Paulo, né? É uma ida para São Paulo um pouquinho mais tranquila, né? Porque, enfim, as pessoas te conhecem e tu vai para uma estrutura que já mostrou serviço. Mas, assim, o que tu diria para um advogado jovem que está começando ou um bacharel, um bacharelando que está cursando e pensa assim, na carreira muito localizada, muito regional. E, não, São Paulo não é para mim. Não, eu não vou nem pensar em São Paulo, Deus o livre. Isso aí eu não... advogar em Brasília, no Rio de Janeiro, não, isso aí não tem a menor chance. O que tu diria, assim, para o pessoal que está começando? Perfeito, Anderson. Acho que esse é um ponto bem interessante, mas até eu converso bastante com amigos até da minha idade ainda que estão pensando em que fazer no futuro aí da carreira. Mas veja, eu vim para São Paulo no meio da pandemia, aí, ano passado, em fevereiro do ano passado, eu vim de mudança. Eu recebi o convite ali em dezembro. Quando eu recebi, óbvio, na hora foi uma empolgação, a oportunidade era muito boa, aceitei. Mas os meus amigos mais próximos sabem que os 2 meses que eu estava em Porto Alegre pensando em ir para São Paulo, eu ainda estava muito pensando em como passar à frente, como passar esse momento mais à frente, ou se de fato eu queria isso, porque de fato a gente vai ficando muito acomodado na região que a gente está. E a tendência é a gente ir ficando ali, porque a gente vai encontrando o nosso espacinho ali, que nos é confortável, e eu estava nessa linha de, não preciso ir para São Paulo, não quero isso no meu futuro. Embora, quando a gente olhasse dados, assim, por eu ser um pouco mais novo, talvez lá na frente, seria importante eu ter essa passagem para São Paulo, ter os caminhos aqui, né? Mesmo esse mundo virtual que a gente viveu aí nos últimos 2 anos, eu aqui em São Paulo já, desde o início desse ano, acho que o mundo já não está mais tão virtual assim, né? Agora caiu as máscaras, mas o pessoal já está fazendo encontro presencial desde o início do ano. Acho que estar aqui pode ser importante para quem é mais novo. Eu não tinha essa dimensão até eu chegar aqui do que era São Paulo. Eu via alguns colegas da minha idade, logo depois de formado, migrar. Até Rodrigo Murucci, que foi o Unicinos, ele migrou bem antes, bem jovem, acho que ele tinha alguns dias de formado, fechou a mala e veio para São Paulo sozinho. Eu via o perrengue que era e pensava, mas eu não quero passar por esse perrengue, né? Porque a gente chega aqui ganhando pouco, São Paulo é uma cidade bastante cara, a gente está longe dos familiares, tem todas as dificuldades, e eu achava que não queria passar por aquilo. Tive um momento melhor da minha carreira para vir, assim, não só da carreira, mas até da vida, porque ainda não estava 100% estabilizado. Isso funciona em termos de não estar às vezes, quando a gente já forma família, por exemplo, tem outros motivos para se prender. Então, eu tive todo esse acaso de não estar preso fisicamente, de ter uma oportunidade de vir um pouquinho mais estável economicamente, e tudo isso facilitou na tomada de decisão. Mas chegando aqui, eu não tenho dúvida assim, que os mais novos têm que aproveitar pelo menos um tempo aqui, né? Quem quer fazer mestrado, doutorado, eventualmente vem fazer uma parte dos estudos aqui, conhecer uma outra universidade aqui, conhecer pessoas diferentes, dar uma circulada, ainda que não queira vir de mudança, né? Como eu fiz e vários outros fazem, mas que venha passar uma temporada, porque é um mundo bem diferente do que a gente está acostumado. É uma cidade que é extremamente dinâmica, diferente, e vale muito a pena mesmo uma temporada em São Paulo, assim, sem dúvida alguma. Eu não sei se é temporada, agora eu já digo que eu não sei se eu quero voltar, eu acho que eu vou comprar também por aqui, mas eu digo assim, eu digo uma pessoa que, ó, a Maria Helena também era nossa colega lá, o Ederson, da faculdade, Sim. e também está aqui em São Paulo, volta e meia a gente se encontra. Aliás, tem uma turma de Unicinos aqui, da Olha só. nossa época morando em São Paulo. Fazer um consulado da Unicinos aí. Já temos aí um pré-consulado, a Marina Roth está por aqui também, morando aqui em São Paulo, tem uma galera da nossa turma, da nossa geração lá. E acho que é isso, Anderson, acho que não tem que deixar passar essa oportunidade, quem tiver,
de nem que seja ficar uma temporada aqui, expandir os horizontes, conhecer pessoas diferentes. Porque, querendo ou não, aqui, a maioria do público gaúcho, às vezes a gente está um pouco fora do eixo de discussão, tanto acadêmico quanto profissional. Porque assim, tem um evento, a gente tem que pegar um avião, tem que ir, aí às vezes naquela semana não dá para ir. A gente acaba ficando um pouco até excluído do debate, até das questões profissionais. Com o tempo, claro, a gente vai ficando mais reconhecido, e quando a gente chega lá no status professor Ederson, aí já não importa se você está no Rio Grande do Sul, se está em São Paulo, mas até chegar lá, pode ser que, para nós mais jovens, demore um pouco mais do que estar aqui, né? Especialmente para os mais jovens, acho que é importante sim essa migração, ou pelo menos uma passagem. Olha só, Danilo, a gente tem prestígio de Lisboa, que está nos assistindo, e agora a gente tem um colega Frank aí do Amapá. Então a gente está sendo prestigiado. Eu falei, era sucesso contar com o Danilo aqui, e a gente está encaminhando para o final. Eu sempre gosto de terminar com antecedência, até para a gente se despedir adequadamente, né? Então, eu queria aí que tu pudesse fazer a tua mensagem final, enfim, deixar uma última dica, um último conselho para quem está nos assistindo e veio em busca aí de algumas luzes para a carreira, enfim, ouvir alguma coisa aí alguma palavra de estímulo, o que tu poderia dizer? Mas antes, te agradecer enormemente aí pela gentileza. Tu és um cara que eu admiro muito a tua trajetória, o que tu já construiu, que ainda tem muito para construir aí pela frente, então te desejo muito sucesso. Obrigado, Anderson. E até esse ponto, né? Dicas de carreira. Mas espera aí, eu ainda estou começando a minha aqui, estou no começo. Mas, enfim, eu que te agradeço a oportunidade de participar aqui. Como eu falei no início, né? Sempre uma honra poder contribuir com o que eu puder, com quem lá atrás me ajudou e ainda me ajuda bastante, inspira bastante no dia a dia, e também poder trocar impressões com o pessoal que está aí na batalha, saindo da graduação ou iniciando. É um período bastante difícil, de bastante incertezas. Acho que as dicas que eu dei aqui, que foram importantes para mim, de ter planos claros, de ser fiéis a eles, de estar aberto às novas oportunidades, conhecer pessoas diferentes. Às vezes, eu sou uma pessoa eu sou extremamente tímido, sempre fui bastante tímido, mas às vezes a gente tem que enfrentar essa timidez para se abrir, conhecer pessoas diferentes, trocar ideias diferentes. Eu acho que isso foi super importante na minha carreira, porque, assim, por mais que a gente se prenda em casa e leia tudo que é livro sobre, nem que seja de experiências de vida, a gente nunca está 100% pronto para tomar uma decisão, e não tem como aprender tudo no livro. Às vezes você tem que aprender nem que seja como falar com uma pessoa na prática, né? E acho que quanto antes começar isso, melhor. A gente está sempre aberto às oportunidades, especialmente quanto mais novo, não se fechar. Acho que esse talvez assim o principal erro que se possa cometer é quando muito jovem já se fechar. O Maurício entrou aí, agora a gente acabou de falar dele. Fechar pro... Maurício e Bárbara já estão intimados oficialmente aqui, ao vivo, para serem os próximos a conversar aí comigo sobre carreira. Tanto o Rodrigo quanto a Bárbara e os outros colegas também. Depois a gente vai falar, a Marina Roff, o Antônio, vamos conversar com todo mundo. Então, acho que em síntese é isso mesmo, Anderson. Acho que está sempre aberto a se testar e não se fechar nas suas convicções enquanto muito novo. Acho que quando a gente ficar mais velho, a gente se fecha aquilo que a gente acredita e ponto, é isso aqui, né? Mas enquanto a gente é novo, acho que está aberto a conhecer coisas diferentes. O mundo não vai ser igual o que a gente conhece hoje daqui 5 anos. Então, quanto mais novo a gente for e puder estar mais aberto às novas possibilidades, melhor, né? Há 5 anos atrás, o que era o Facebook, o que era a Meta, né? E olha o que já virou hoje a batalha que tem aí nos campos jurídicos, que ainda nem começou a se discutir tão forte aqui no Brasil, e talvez seja o futuro aí na frente, né? Então, acho que é isso. Muito obrigado pela oportunidade aqui. Eu também sou sempre à disposição para qualquer colega aí quiser me procurar, trocar alguma ideia. Eu gosto de conversar e trocar ideias. Né? Legal. Então, fica aí o convite. Quem me acompanha e quiser conversar com o Danilo, já está aí o perfil dele, né?
é só seguir o Danilo, um cara sensacional e que vai ser muito solícito aí para ajudar quem precisar. Essa é acho que é uma referência que todo mundo fala do Danilo, né? Uma característica própria, é muito parceiro, muito amigo. Então, agradeço aí a audiência de todos, fiquem atentos nos próximos encontros aí, porque a gente vai continuar falando de carreira, continuar homenageando esses ex-alunos que passaram, e compartilhando aí as experiências que são muito ricas, né? A gente vai conhecendo detalhes, eu sempre me surpreendo com algumas histórias contadas, é muito bacana isso. Te agradeço muito, Danilo, e uma boa tarde, uma boa semana para todo mundo aí. Obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde a Tchau, todos. tchau. Obrigado, Anderson.